aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão comer sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, falemos com o Pai Eterno, peçamos que Ele nos dê o auxílio do Espírito Santo, para que compreendamos esta palavra. Rezemos, supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, esta semana a Igreja no Brasil propõe que nós intensifiquemos a nossa oração pela vida na família. A partir da vocação e missão de vocês, os pais, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa vida e suplicar a Deus aquilo que nós necessitamos para que em nossa família haja um ambiente que corresponda àquilo que Deus quer.
aquilo que é conforme o coração do Pai eterno. De toda ação de Jesus neste mundo, nenhuma foi mais importante para Jesus. De toda ação de Jesus neste mundo, nenhuma foi mais importante para Ele do que devolver a mim e a você e a todo ser humano a graça de relacionar com o Todo-Poderoso, o Senhor, e colocarmos-nos na presença dEle como filhas e filhos, e quando a gente conversa com Ele, chamá-lo de Abba, Pai. Essa é por excelência. Se tem um capricho, um mimo de Jesus com tudo o que Ele fez, é a alegria de ver você conversando com Deus na oração da missa de hoje. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, porque é uma ousadia, aquele que tudo é, absoluto e pleno. Nós, em nossa pequenez e fragilidade, nos colocamos diante dEle e chamamos, porque Jesus nos deu as condições, porque Jesus providenciou tudo o que precisávamos para colocarmos-nos diante dEle e chamá-lo de Pai. E não é qualquer Pai. Queria começar meditando a missão de vocês, pais. Peguem a primeira leitura, depois terminamos com o Evangelho. Talvez você, pai, encontre-se cansado, estressado na sua missão, como o profeta Elias na sua missão. O profeta Elias foi o mais bravo e vigoroso dos profetas do Antigo Testamento, mas também os mais bravos e vigorosos se cansam, e um dia ele sentiu-se esgotado. Depois de correr tanto dos perseguidores, ele falou: não dou conta mais, ter feito tudo o que eu devia para Deus, estou há anos correndo dos perseguidores para que não me matem, chega, não vou correr mais, chega. E aí ele faz esse desabafo com Deus. Para você que é pai, que às vezes se sente abatido e cansado e até perseguido, veja que poema para você. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4 a 8. Naqueles dias Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: bradem. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero, no deserto. De repente, um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo de cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. O sono de Elias lembra o sono de São José, querendo fugir da missão. A delicadeza de Deus que chama a gente para missão e vocação, e chama você, pai. Toca seu ombro, dormindo, insiste com você: levanta-te e come. Não desiste da sua vocação, não desiste da sua missão. Você tem ainda um longo caminho a percorrer. Não desanima, não desespera. E veja o desfecho. Se você obedecer o comando de Deus, se você obedecer o toque de Deus que te desperta do seu sono, da sua vontade de morrer e desistir de tudo, se você permite que do comando do cansaço ao comando de Deus,
você mude e aceite o convite de Deus? Versículo 8, leia. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Herob, o monte de Deus. Levantou, comeu, bebeu, esqueceu do cansaço e caminhou 40 dias e 40 noites. Se você obedece à voz de Deus, você também vai se levantar e vai andar 40 dias, 40 noites, 40 anos, 60 anos, até o dia em que você vai chegar ao Horebe, o monte de Deus, e colocar-se diante do trono do Pai Eterno e dizer: Pai, está aqui minha missão e minha vocação de pai, te entrego. Obrigado por ter me chamado a isso. Amém? Uma salva de palmas para os pais, minha gente. Firma! Firma! Levanta, come, você tem um caminho longo a percorrer, não desanima não. Levantar, comer, beber, é o que Jesus chama a gente no Evangelho. Vamos lá. João, continuamos o capítulo 6 de João, versículos 41 a 51. É a continuação da cena de 3 domingos, depois da multiplicação dos pães. A multidão insiste procurando Jesus, rejeitando a decisão de Jesus em não querer ser rei. Terminou a multiplicação dos pães, a multidão queria fazer Jesus rei. Ele fugiu, a multidão foi atrás. Jesus deu uma bronca dizendo: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Eu não vim para satisfazer desejos e necessidades, eu vim capacitar e qualificar vocês para a missão de vocês. A mesma intuição de Elias. Só que às vezes, o que Deus quer para nós não bate, não combina com o que a gente quer de Deus. E aí começa um conflito, começa uma guerra espiritual. E a gente passa anos e anos em conflito com Deus. Porque vocês que são pais e mães, avô, avó, conhecem na sua família quantos filhos desistiram da religião, da fé, por decepcionarem-se com aquilo que eles queriam que a religião conseguisse para eles, mas não foi. Para que a fé? Para que a igreja? Desistiram e disseram: para quê? Assim também Jesus é abordado e afrontado por aqueles que não querem o que Deus quer, mas querem um Deus criado pela mente, com poder de fazer o que os desejos e necessidades se impõem. Vejamos, naquele tempo os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, bradem: eu sou o pão que desceu do céu. Começaram a murmurar. Jesus falou que ele é o pão que desceu do céu. Domingo passado terminava o texto dizendo: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eles estão dizendo: esse não está certo o que ele fala sobre ele. Começam a murmurar contra Jesus, a respeito de Jesus, pelo que ele diz. Não murmuram a respeito dos milagres, até querem que ele continue fazendo milagres, multiplicando o pão e dando cesta básica para todo mundo, mas murmuram contra o que ele diz. Você também murmura contra Deus? Você tem noção de que a murmuração na relação com Deus é a raiz da incredulidade? Comece a murmurar contra Deus,
e o resto de fé que você tem vai morrer, vai secar. A murmuração, ela é fruto da presunção humana em achar que o que pensa e o que sabe deveria decidir o comportamento de Deus. A murmuração é fruto de uma arrogância nossa, quando a gente se põe diante de Deus e acha que tem direito de interferir no modo de Deus ser e pensar sobre nós. E a gente quer mudar Deus. Por isso, Jesus começa recomendando-lhes, depois de escutar uma murmuração bem ofensiva, porque quando a gente não gosta do que o cara fala para a gente, do que a pessoa fala para a gente começa a ir na identidade mais original dela e a denegrir a imagem dela. Eles fazem assim também. Vejam, versículo 42. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Como pode? Quem sabe quem é seu pai e sua mãe, rapaz? Quando sua mãe ficou grávida de você, seu pai queria até fugir, não foi? Quem é você? Quanta verdade em nossa vida nós perdemos a oportunidade de acolher, porque a gente escuta, sente incomodado pela verdade, e ao invés de mudar a gente começa a denegrir quem fala. Jesus responde, versículo 43, Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Espere lá. Santo Agostinho, meditando esse texto, ele diz que essa murmuração contra Jesus, contra Deus, ela, às vezes a murmuração, ela nem sai palavra pela boca, a gente apenas fica gungunando, resmungando, não são nem palavras. Santo Agostinho diz que não sai pela boca às vezes a murmuração, mas sai da boca de um coração enfermo. E aí, para cessar a murmuração da boca de um coração enfermo que fica resmungando, vocês esposas e esposos sabem quando ele murmura e ela murmura, você não entende a palavra que ele diz, fala: o que foi, bem? Não, nada não. Quando ela fala nada não, quando ele fala nada não, aí que o trem é brabo, não é? O nada não significa eu não vou nem falar. Santo Agostinho diz que essa murmuração, ela não dá para ser ouvida claramente, porque a boca não fala, porque é a boca do coração enfermo que resmunga. Diz Santo Agostinho: aí é preciso pedir a cura da boca do coração enfermo, que não aceita Jesus como alimento. Porque Jesus que eles querem como alimento é o Jesus do pão e do peixe da cesta básica. E Jesus quer ser um alimento interior para curar o homem e a mulher a partir de dentro. Este pão exige um outro tipo de alimento, o alimento interior. Este pão que é Jesus e que Ele oferece, faz a gente necessitar de um tipo diferente de fome, a fome interior. Agora, Jesus vai apresentar 3 critérios para que alguém de nós buscando Deus, encontre Deus. 3 critérios que são absolutamente frutos da generosidade de Deus.
Nós acreditamos que o sucesso da nossa vida espiritual é fruto de nossas ações, de nossos empenhos. As 3 linhas que geralmente mais predominam tem que pegar a Bíblia e levar a Bíblia ao pé da letra e não tirar uma palavra. São os rigorosos fundamentalistas da palavra. Outros são aqueles rigorosos moralistas dos comportamentos. Não, a gente tem que seguir os padrões e seguir as regras e normas, e a gente não pode burlar nenhuma. Acham que é isso que dá sucesso na busca de Deus. Uns na lei, outros no comportamento, outros ainda diz não adianta nada lei, nem comportamento moral, rígido, rigoroso, se não pratica a caridade. Dê cesta básica, ajuda um pobre, que é a única perfeição que pode dar a você a proximidade de Deus. Qual delas está correta? Isoladamente nenhuma. A gente precisa da palavra, precisa de princípios éticos e morais e precisa da caridade. Mas palavra, comportamento e caridade precisam serem fundidos por um movimento que só Deus é capaz de operar. Jesus vai apresentar 3 critérios para você acertar sua vida e sua vocação de pai, de mãe, na sua missão, na profissão que você escolheu. Jesus vai apresentar 3 critérios para você acertar-se na sua vida de fé e nunca mais fracassar na sua caminhada de fé e cessar a sua murmuração. Vamos lá? 3 verbos. Esses 3 verbos, o operar de Deus, e você abre-se ao operar de Deus, te leva a uma realidade infinitamente maior do que a que você quer. Vamos. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Pronto. Ele falou domingo passado: quem vem a mim nunca mais tem fome, quem crê em mim nunca mais tem sede. Agora ele diz que para ir até ele é uma obra que o Divino Pai Eterno realiza. E o Divino Pai Eterno não faz você chegar a Jesus por uma imposição da doutrina espírita. Não, a Deus se chega ou pela dor ou pelo amor. Não. Essa doutrina espírita ofende a graça, a teologia da graça. Deus, para levar você a Jesus, o verbo que Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o... Qual é a expressão que está aí? O atrai. Atrai. Atrair. O profeta Jeremias fala de sedução. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É uma atração. Deus não se impõe pela dor ou pelo amor. Deus não te faz passar necessidade para que você descubra o quanto Ele é importante. Ele se relaciona com você e põe-se em sua vida a partir de uma atração. E lembra mesmo a dimensão esponsal. Não é à toa que a igreja é chamada de a esposa de Cristo. O conjunto dos cristãos que formam a igreja somos a esposa de Cristo e selamos com Ele uma aliança nupcial na Páscoa, no sangue da cruz. É uma atração. Começam as perguntas. A revelação sobre quem é Jesus é um dom do Divino Pai Eterno. Chegar até Jesus é obra que só o Divino Pai Eterno pode conferir a você. Jesus é a plenitude da revelação do Pai.
Tudo quanto é coisa que você procurar e vasculhar na Sagrada Escritura, o ápice de tudo que Deus mostra na Escritura é Jesus. E todos os feitos de Deus na Escritura, inclusive todos os feitos de Deus através de Jesus, é para atrair-nos a Jesus. Esse verbo atrair, ele já fora dito no Evangelho de João, lá no comecinho do Evangelho de João, quando Nicodemos procura Jesus às escondidas, de noite, porque Nicodemos era famoso no meio dos judeus. Jesus já estava mal falado pelo modo de ser e praticar a lei bíblica. Nicodemos procura-o à noite, às escondidas, e Jesus diz para ele: Nicodemos, você está procurando-me às escondidas? Mas quando eu for elevado da terra, pregado na cruz, 3 da tarde, que o sol da inclinação projetar e mostrar-me inteiramente, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Ele não se impõe pela dor nossa, ele se impõe pela dor dele. Ele não se impõe por um amor que sufoca, ele se põe nesse amor que se entrega, que se doa. Cuidado com essa formação espírita tão forte no meio dos católicos. Atrairei todos a mim. Depois de atraído pelo Pai Eterno a Jesus e chegar a Jesus, o Pai Eterno ainda faz duas ações. Veja. Se você é atraído pelo Pai Eterno e chega a Jesus, Jesus diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui começam as decepções. Eu esperava tanta coisa de Jesus, eu esperava tanto do Divino Pai Eterno, eu busquei tanto a Deus, eu pratiquei tanto religião, eu busquei tanta forma e doutrina de fé. Quando eu cheguei diante de Jesus, ele veio falar comigo de ressurreição no último dia. Jesus, mas eu estou procurando Deus pelos problemas de agora, Jesus, pelas crises de agora, pela dor que dói agora. O Senhor vem com esse papo de ressurreição no último dia? Aqui começa o conflito de interesses, do que vem da parte de Deus e do que vem da parte sua, da parte nossa. Atraídos a Jesus para ser ressuscitado no último dia. Depois de atraído, o Pai ainda opera 2 graças. A primeira graça é atrair você. A segunda graça, versículo 45, está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Discípulos porque escuta Deus. Ora, leia: todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. 2 verbos aparecem agora: escutou o Pai e foi por ele instruído. Pode pegar pesado? Na sua caminhada de fé, até hoje, tudo que você já fez na sua vida de fé, na sua vida espiritual, na sua prática religiosa, tudo. Onde você chegou hoje? Onde você se encontra hoje na sua caminhada de fé? Você veio parar, onde você veio parar? Na relação de fé com Jesus, porque o Divino Pai Eterno te atraiu, você o escutou e o Pai Eterno te instruiu? Ou você na sua caminhada de fé anda como uma folha de bananeira, para o lado que o vento toca você inclina? Ou você na sua vida de fé é marcado por cada etapa de aproximar de Deus e abandonar Deus a partir dos problemas, das dificuldades? Não, tem que melhorar minha vida, tem que rezar mais. Está piorando, tem que rezar mais. Você é alguém
que chegou onde chegou, porque experimenta a graça de ser atraído, de escutar o Pai e de ser instruído pelo Pai para chegar até Jesus? Curiosamente, o movimento é esse: o Pai nos atrai a Jesus. Chegando a Jesus, o que Jesus nos dá? Ninguém vai ao Pai senão por mim. O maior dom que o Divino Pai Eterno te dá é Jesus. E o maior dom que Jesus te dá, fazer você chegar ao Pai. Assim como o Pai te põe numa dinâmica e te faz atraído, escuta e instrui você para chegar a Jesus, Jesus te move. Mas te move derramando o seu sangue sobre você, para te lavar e te purificar do pecado e te colocar puro, limpo, sem a mancha do pecado da sua origem humana, regenerado tal qual o plano primeiro de Deus. Jesus te põe limpo com seu sangue, oferece o seu corpo como alimento e faz você caminhar 40 dias, 40 anos, 80 anos, até chegar na presença de Deus. Essa é a dinâmica da fé. Essa é a razão do cristianismo. O problema é exatamente o desfecho que vem agora. Jesus vai repetir várias vezes uma ideia. 1, 2, 3, 4. Ele já falou lá em cima: eu ressuscitarei no último dia. Ele vai repetir essa ideia mais 4 vezes. Versículo 47. Em verdade, eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Brada: eu sou o pão da vida. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Depois Jesus decepciona os judeus. Aqui, da multidão que comeu pão e peixe à vontade, agora começa a fracionar em grupos que afrontam Jesus. Nos próximos domingos a gente vai ver os outros grupos. Jesus diz assim: olha, vocês estão escandalizados porque eu disse que eu sou o pão do céu. Versículo 49, os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. O pão que Deus deu a vocês através da súplica de Moisés não foi um pão para a vida eterna, foi um pão para vocês caminharem até conquistarem a terra prometida. Hoje vocês estão aqui na terra prometida, a terra que corre leite e mel, mas vocês não sabem viver o amor de Deus, a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros. Vocês transformaram a terra prometida numa terra de conflito, de guerra, de tensão entre vocês. Hoje vocês passam fome e precisam de Deus para pedir cesta básica, pão e peixe. Então, agora, eu digo a vocês, vocês comeram um pão, os pais de vocês, no entanto, eles morreram. Agora eu quero dar para vocês um outro tipo de pão. Versículo 50. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Continua. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Corra o olhar aí no texto e encontre quantas vezes aparece a ideia futura. Já apareceu lá em cima no versículo 44, eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 47, quem crê possui a vida eterna. No versículo 50, quem dele comer nunca morrerá. 51, quem comer deste pão viverá eternamente.
e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Irmã, irmão, esse tema de vida eterna te atrai? Você algum dia na vida já rezou, já fez uma novena, pedindo de Deus a graça de você ter a vida eterna, a ressurreição? Seus filhos, seus netos, se encantam quando você fala de Jesus, e quando você fala de Jesus, você abre para os seus filhos uma janela para o eterno, e seus filhos e netos, genros e noras sentem um fascínio, e enxergam um horizonte que nada das grandezas deste mundo é capaz de lhes dar, lhes oferecer. O tema da vida eterna, o tema de nunca morrer, de viver eternamente, pertence aos seus ensinos e à transmissão que você passa para a sua família. Você imagine conversar com criança e adolescente hoje sobre vida eterna, ressurreição no fim dos tempos. Que impacto isso causa, minha gente? Que interesse temos nós? O único critério verdadeiro para você chegar a Jesus é se você chegando a Jesus, só chegou até Jesus porque o Pai eterno te atraiu. Nada há pastoralmente mais importante e mais urgente para a igreja do que cuidar da sua relação com Jesus. A fé não se funda no medo do inferno. A fé não se funda no medo das tribulações do corona, ou das doenças, das enfermidades, dos fracassos. A fé não se funda na busca de Deus a partir do medo. A fé se funda numa atração provocada pelo dedo, a mão do Pai Eterno, que te conduz a Jesus, indica Jesus como alimento do bem viver, o viver na eterna realidade. Por isso, irmã, irmão, cesse hoje de murmurar. Comece a pedir ao Senhor a graça de você entender Jesus e entender Deus a partir do plano com que Deus se revela e não a partir das suas necessidades, dos seus sonhos, ambições. Atraídos pelo Pai, aquele que te criou, diz Santo Agostinho, desperta em seu coração um desejo de se deixar conduzir por Jesus e até Jesus, para que Jesus, unicamente Ele, te conduza até você chegar ao Horebe, o trono de Deus, no dia da sua ressurreição. Irmã, irmão, você, ao experimentar a graça de ser levado até Jesus pela atração do Pai, Jesus te leva ao Pai, e quando você chega ao Pai, Jesus e o Pai te dão o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. Hoje a igreja no Brasil começa a Semana Nacional da Família. Essa semana você vai rezar a semana inteira para que você seja homem e mulher de uma vida que projeta para o eterno e não se esgota nas contas, nos sonhos e nas ambições, nas dificuldades daqui e na procura de Deus por causa de medos ou aflições com as coisas daqui. Combinado? Mas para isso, tem coisa muito prática para você fazer essa semana. Você vai levar essa folha para casa
em pegar a segunda leitura e quem sabe hoje no almoço você abra o jogo. Pega a segunda leitura. Quem sabe vocês, esposas e esposos, com os filhos hoje no almoço, perguntem uns aos outros o que estrago a murmuração está provocando lá dentro de casa. Diz assim Paulo aos Efésios: irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo para o dia da libertação. Não entristeça o Espírito Santo que tem em você. Como é que alguém pode entristecer o Espírito Santo? Diz Paulo, para não deixar o Espírito Santo contristado, é preciso tirar algumas coisinhas de dentro do coração e de dentro da sua casa. Versículo 31. Vamos na lista? 5 coisas. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Em nossas famílias e em nosso coração habitam amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria e maldades? Faça a faxina essa semana. Faça uma faxina. Talvez fosse bom que a gente não respondesse, mas que a gente perguntasse os que convivem conosco se existe isso em nós. Porque a gente dizer que isso não existe é muito cômodo. E é a cilada de Satanás para te pegar. Você responder por você. Responda não. Peça o Espírito Santo para responder para você, ou peça os que convivem com você para perguntar: olha, nos meus modos de viver aqui dentro de casa, tem amargura em mim, irritação, cólera, gritaria, injúria, ou algum tipo de maldade? Pode ser que a sua casa sofra a maior reforma que você nunca deu conta de completá-la. Pinta, 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 muda e troca piso, mas não completa a reforma porque falta essa. Diz ainda Paulo, a reforma completa não basta tirar essas coisas ruins, é preciso colocar coisas boas lá dentro. Como tirar os móveis velhos, as caixas velhas e colocar coisas boas. Continua, versículo 32. Sede bons uns com os outros. Continua. Sede compassivos, perdoai-vos mutuamente. Continua. Como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Continua. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Viver o amor dentro de casa como o Divino Pai Eterno te amou e te perdoou. Sede imitador de Deus, vivei o amor como Cristo te amou. Olhe para a cruz. Como é que Cristo te amou e como é que você vai viver o amor na sua casa? Ele se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Ai, ai, ai. O meu suor, o seu suor, é um incenso que exala um suave odor lá dentro de casa pelo que faço. Sério, né? Minhas palavras, meus gestos dentro de casa exalam um suave odor. Minhas lágrimas derramadas fazem exalar um suave odor como o de Cristo na cruz. Pronto. Sua semana da família começou. Incline a sua cabeça. Peça a Jesus o pão vivo descido do céu. Ele não se impõe a você. Ele oferece a você a si mesmo como alimento para a sua salvação. Ele se dá a você para te lavar, te purificar com seu sangue. Ele te chama para a missão e vocação que você recebeu, mas Ele oferece o seu próprio corpo como alimento na Eucaristia,
o único alimento capaz de tornar você com as condições necessárias para viver a sua vocação e a sua missão até o dia da sua entrada na glória eterna. Fale com Ele, peça dele a graça de você corresponder a essa atração, a essa escuta e a essa instrução que o Pai Eterno te dá. Reze, ore, suplique. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Canta, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Novamente, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, Canta, igreja. manda teu Espírito Para transformar meu coração. brada. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos em pé. Deixa a folha no banco, estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Ofereça a Jesus o seu sacrifício de suave odor, seu trabalho, seus esforços, pela sua família, por sua casa, por um mundo melhor. Entregue a Jesus suas lágrimas, suas batalhas que talvez ninguém conhece, nem imagina que você passa e enfrenta. Ofereça a Jesus. Diz a Ele que você quer ser hoje liberto de tudo aquilo que torna você
uma pessoa de coração doente, enfermo, tomado de murmuração, exalando um odor de amargura, de gritaria, de cólera, de maldade. Fale para Jesus que você quer ser restaurado no sangue dele, e a sua casa completamente nova pela presença dele em você, o pão vivo descido do céu. Ofereça você sua vida de pai, de mãe, esposa, esposo, a vida do seu pai, da sua família, dos seus filhos. Ofereça. Canta, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, Canta. manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração.